secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia. Uma palavra muito forte, uma palavra muito conhecida. Agora imagine só, né? Elias, ele profetizou que não choveria, não, nem sequer orvalho, nada de água foi até durante um período de 3 anos e meio. Só que Elias profetizou e ele também fazia parte daquele povo. Ou seja, Elias também passou pelas consequências da sua profecia. A água faltou para todos, inclusive para Elias, né? Elias estava na beira do ribeiro de Querite, estava lá bebendo do rio e comendo o pão que os corvos traziam para ele, o alimento que os corvos traziam. Mas secou-se a água do rio. Então Deus deu ordem para Elias e disse: Elias, vai até Sarepta, porque lá tem uma viúva, o qual eu ordenei que ela cuidasse de ti. Agora imagine, né? Elias, de repentemente, até pensou: essa viúva deve ser uma mulher que tem muitos bens, porque o Senhor está me enviando para ir para a casa dessa mulher. Então essa mulher deve ser uma mulher que tem muitos bens. Eu imagino Elias pensando numa despensa muito cheia, bastante comida estocada, que seria o suficiente para alimentar a ela e também a Elias. Mas quando Elias chegou até lá, a situação era diferente. Elias encontrou uma senhora viúva catando cavacos de madeira para assar 2 bolos. Um para ela comer e outro para o seu filho, e depois disso não teria mais nada e morreria de fome. Só que quando Elias chegou até aquela mulher, ele disse para ela: traga-me um pouco de água numa botija para que eu beba. Parou para imaginar? Se estava em seca, se o negócio estava estreito, não tinha água, como que aquela mulher ainda ia ter que pegar da sua água e dar para o profeta? Mas aquela mulher fez isso, ela pegou a água, levou primeiro para Elias a água. E quando ela chegou com a água, ele disse para ela: agora vai lá e traga-me um punhado de pão nas suas mãos. E ela disse: como de Deus, eu não tenho nada. Estou catando agora 2 cavacos de madeira para assar 2 bolos, um para mim e para o meu filho, para a gente comer e depois morrer. Mas ele chegou e falou para ela assim: ó, vai lá, faz primeiro para mim um pão pequeno, um bolo pequeno. E ela foi, porque ele falou para ela uma palavra: porque a farinha não vai mais cessar e nem o azeite vai se acabar. Ou seja, primeiro ela teve que dar para Deus, porque o profeta significava a presença de Deus na terra. Então ela fez primeiro para Deus, ou seja, para um homem de Deus, e depois ela teve a sua recompensa. E Elias ficou na casa daquela mulher durante muito tempo.
e não cessou farinha e não cessou azeite. Ou seja, Deus sempre chega na hora exata para poder fazer o milagre na sua vida, porque aquela mulher estava no seu último dia de alimento, ou seja, o restante do alimento que ela tinha era aquele que ela ia cozinhar, fazer o pão e depois ela iria se entregar à morte, porque não tinha mais nada para comer. Mas foi justamente no último momento que Deus enviou o profeta. A Bíblia vem dizer que Deus deu ordem àquela mulher, ou seja, ela já estava sabendo que um profeta apareceria. Agora imagine, se alguém falar para você, você vai sustentar alguém, você não tem nada na sua casa. É muita fé, né? Que Deus fez um milagre na vida daquela mulher. E Elias ficou na casa daquela mulher, se alimentou, até que voltou a chover. E depois tudo voltou a ser como era antes, né? Abençoado por Deus, amém? Os irmãos fiquem com esta palavra e que Deus vos abençoe rica e abundantemente todos os dias da sua vida. Amém? Seja feliz.